queda da dinastia Ming. Hoje na história, 25 de abril de 1644. O imperador da China fez algo que nenhum pai deveria fazer. Ele atravessou a própria filha com uma espada antes de subir uma árvore para se enforcar. Ele era o dono do império mais rico do mundo, mas morreu sozinho, traído por todos. Aí a gente pensa, o que faz um homem chegar a esse ponto? E como uma dinastia de 270 anos virou pó em 3 dias? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje, 25 de abril, a gente abre o arquivo da dinastia Ming, que é um arquivo que começa com glória absurda, passa por corrupção sistêmica, por crises climáticas, por eunucos com poder demais, por generais com ambição demais e termina com um imperador sozinho numa colina, sem exército, sem ministros e sem saída, se matando numa árvore porque a China inteira havia implodido ao redor dele. A dinastia Ming foi fundada em 1368 por Zhou Yaxihang, um homem que tinha nascido na pobreza absoluta, filho de camponeses miseráveis, que virou monge budista e depois líder rebelde, numa época em que a China estava sob domínio mongol, a dinastia Wang. Ele derrubou os mongóis, reunificou a China e fundou a nova dinastia, chamando ela de Ming, que significa brilhante ou luminosa. Isso não era acidental, era uma declaração política. A China voltava a ser governada por chineses e ia brilhar. E durante muito tempo eles cumpriram essa promessa. O centro desse poder era a cidade proibida em Pequim, a maior estrutura administrativa do mundo, um complexo gigantesco com quase 1000 edifícios com 72 hectares e cercado por uma muralha de 10 metros e um fosso de 50 metros. Era mais do que um palácio, era o centro simbólico do universo, o lugar onde o Filho do Céu governava. E detalhe que esse poder não era só simbólico. No auge, a economia Ming era responsável por cerca de 1/4 de todo o PIB mundial, mais do que toda a Europa junta na mesma época. Então você imagina, a grande muralha que você vê nas fotos hoje é Ming. Não é a muralha original da época de Qin Shi Huangdi, que era de terra batida e já tinha desmoronado. É a versão que os imperadores Ming construíram e reconstruíram ao longo de 2 séculos para defender a fronteira norte. E a burocracia que governava esse território imenso era incrivelmente sofisticada. Funcionários eram escolhidos não pelo nome de família, mas pelo mérito, através de exames super rigorosos, sendo um sistema muito à frente do seu tempo. Mas talvez a demonstração de poder mais impressionante da Ming não estivesse em terra firme, estivesse no mar. Entre 1405 e 1433, o almirante Yang He, um eunuco muçulmano, liderou 7 expedições épicas pelo Oceano Índico, com frotas de mais de 300 navios e quase 30 mil homens a bordo, que chegaram à Índia, à Arábia e à costa da África. O navio principal dele, chamado Navio Tesouro, tinha cerca de 120 metros de comprimento. Para você ter ideia, a caravela de Vasco da Gama tinha em torno de 25 metros. A frota chinesa chegou a ter 317 navios. A do Vasco da Gama tinha 4. A conclusão é simples e impressionante. A China podia ter dominado o mundo, mas escolheu não fazer isso. Em 1433, a corte imperial tomou uma decisão radical. Desmontou as frotas, destruiu os registros das viagens e, na prática, virou as costas para o mundo. Foi uma escolha consciente pelo isolamento. Um erro estratégico enorme, cujas consequências apareceriam séculos depois, como tudo na história. O mundo não esqueceu a China, mas quando voltou com uma força para a qual ela já não estava preparada. A dinastia Ming tinha um problema desde o começo. O imperador, independentemente se fosse criança, fraco ou não tivesse a intenção de governar, era a autoridade absoluta, ou seja, toda e qualquer decisão importante precisava da aprovação direta e pessoal dele, não tinha plano B. O exemplo mais extremo é o imperador Wanli, que governou de 1572 a 1620. Ele começou bem, com um excelente primeiro-ministro que implementou reformas importantes e estabilizou as finanças imperiais. Só que o primeiro-ministro morreu cedo, quando o imperador tinha 20 anos, e ele
ficou perdido, inclusive entrando em conflito com a burocracia sobre qual dos seus filhos deveria ser nomeado herdeiro. Os ministros se recusaram a aceitar o filho que ele queria, e esse impasse durou décadas. Cansado de receber não, ele simplesmente parou de comparecer às audiências do governo por mais de 20 anos. Ele fez literalmente uma greve de fome de governo. Não recebia ministros e não assinava documentos. Então, posições importantes ficaram vagas por anos. E esse vácuo foi sendo preenchido pelos eunucos do palácio, que eram homens castrados que serviam dentro da cidade proibida, porque eram os únicos homens que podiam viver no espaço onde o harém imperial ficava. Eles, em geral, eram meros servos domésticos, mas sem um imperador para colocar ordem na bagunça, eles acabaram por transmitir as ordens do imperador fantasma até o ponto de que eles tiveram o próprio poder em suas mãos. O mais conhecido foi Wei Zirghan, que chegou ao poder no reinado do imperador Tiange, que subiu ao trono em 1620 com uma paixão para carpintaria e zero interesse em governar. O Tiange basicamente entregou o governo para o Wei, que usou o poder para construir uma rede de espionagem e terror, liquidando oponentes políticos e executando funcionários que o criticavam, chegando ao ponto de mandar construir templos em sua própria honra em vida. Os seus seguidores o saudavam com o título de 9.000 anos. O imperador era chamado de 10.000 anos, então chamar o eunuco de 9.000 era uma declaração pública de que ele estava só um degrau abaixo do próprio Filho do Céu. O principal alvo foi a facção Doulin, um grupo de acadêmicos e funcionários que defendiam um governo honesto e vinham alertando sobre as crises que se formaram. O 9.000 os perseguiu, os torturou e os matou. Quando o Tiange morreu em 1627, o seu sucessor, Chongzhen, tirou o poder do eunuco. Parecia que tudo ia melhorar, mas o estrago já estava feito. Para você ter noção, o eunuco nem chegou a ser executado, ele se suicidou antes. Mas enfim, quem era esse novo imperador? Vamos voltar um pouquinho. Quando o Tiange morreu sem herdeiros, em 1627, o sucessor seria o seu irmão mais novo, Jun Huoyang, de 16 anos. Só que ele não tinha sido criado para ser imperador, mas a esperança era gigante, porque os imperadores que vieram antes dele eram um retrato da negligência. Um se recusou a governar por 20 anos, o outro preferia ser carpinteiro a cuidar do estado. Então, o Shokugzen, o nome pelo qual ele ficou conhecido, parecia ser a resposta. Ele não era negligente, acordava cedo, trabalhava tarde, lia os relatórios e tentava até tomar decisões. A tradição histórica diz, infelizmente, que nos últimos anos do reinado ele era tão pobre que a imperatriz, sua esposa, costurava as próprias roupas porque não tinha dinheiro para comprá-las. O problema dele era que ele tinha defeitos que se tornaram fatais no momento em que as margens de erro não existiam. O maior era a desconfiança. Depois de ter sido manipulado a matar o eunuco logo no começo do reinado, ele passou a ver traidores em todo lugar, demitiu e executou ministros e generais a uma taxa que tornava impossível qualquer continuidade administrativa. Em 17 anos de reinado, teve 50 ministros da Fazenda diferentes e 58 ministros de defesa, um novo chefe militar a cada mais ou menos 3 meses. E aí eu te pergunto, como se luta uma guerra em duas frentes sem ter a menor continuidade estratégica? A resposta simples é: não se luta. Se uma campanha militar dava errado, a culpa era sempre do general no comando, que muitas vezes pagava com a própria vida. E o que os outros generais aprenderam com isso? Que ser ousado demais era a sentença de morte. Então, a inércia virou a principal estratégia de sobrevivência. E ainda tinha o problema do dinheiro. O déficit era estrutural e a solução do imperador foi aumentar impostos sobre os camponeses, que já estavam passando fome e se revoltando exatamente por causa disso. Os ministros mais espertos propuseram alternativas, taxar a elite ou vender títulos de nobreza para levantar fundos de emergência. O imperador não quis. Só que o colapso não foi só por causa disso, ele também foi causado pelo clima.
No século XVII, teve um período mais frio do último milênio no hemisfério norte, o que os historiadores chamam de Pequena Idade do Gelo. Não foi o planeta congelando, mas foi uma queda de temperatura global que durou décadas e teve consequências devastadoras para a agricultura em toda a Eurásia. Na China, as décadas de 1620 a 1640 foram marcadas por secas prolongadas no norte, seguidas por invernos muito severos, seguidos por inundações e pragas de gafanhotos. As colheitas então eram destruídas e a economia da China estava quebrada. A província de Shanxi, por exemplo, foi uma das mais afetadas e foi lá que surgiram as maiores ameaças internas da dinastia Ming. De um lado, Zhang Xiaohong com métodos de violência brutais, e do outro um ex-funcionário dos Correios Imperial que foi demitido durante o corte de gastos, que começou a organizar um grupo rebelde em 1628, Li Shering. Ele tinha um discurso político simples e poderoso. O céu tinha abandonado os Ming, os camponeses morriam de fome, enquanto a elite vivia no luxo, então o povo tinha que se rebelar. O imperador Xiongzhen até tentou lidar com as revoltas, mandando o exército, só que o exército também estava quebrado. Não tinha sido financiado por décadas, os soldados não recebiam salário, os generais eram nomeados por critérios políticos e o dinheiro que existia no tesouro tinha sido consumido pela guerra simultânea na fronteira nordeste contra os manchus, que eu já vou explicar quem são eles. Enfim, o resultado foi um círculo vicioso. Quanto mais as revoltas cresciam, mais o governo precisava gastar militarmente. Quanto mais gastava, mais taxava. Quanto mais taxava populações já com fome, mais revoltos surgiam. Sem salário, os soldados ou desertavam ou se juntavam aos próprios rebeldes, que eram supostos combatentes deles, ou saíam saqueando as populações civis, que eles deveriam proteger. O exército virou então só mais um problema. Enfim, quem eram os manchus? Eles eram tribos dispersas no Nordeste, muitas vezes usadas pelos Ming como aliados. Só que quando o líder deles se tornou Nuhashi, as coisas mudaram, porque ele começou a unificar as tribos no final do século XVI, criando as 8 bandeiras, que era um sistema de organização militar que treinou seus herdeiros para serem altamente disciplinados. Ele também criou um alfabeto para a língua manchu, que até então não tinha escrita própria, e fundou o Jin posterior. Nuhak morreu em 1626 depois de ser ferido numa batalha em que os Ming usaram artilharia europeia. O seu filho, Hong Taji, continuou o trabalho e em 1636 renomeou o estado para Qing, que significava puro, se proclamando imperador de uma nova dinastia. Eles ainda não tinham a China, mas estavam à espreita, só esperando o melhor momento. O novo líder, então, bolou um plano que não mirava no exército Ming, mas na cabeça do imperador. Plantou rumores e provas forjadas de que o chefe do exército estava secretamente aliado aos manchus, que era sua tribo. E isso chegou no ouvido do imperador, que mandou prender o general em 1629 e o executou publicamente em 1630. Na verdade, o general não era o traidor, ele era o melhor defensor que os Mings tinham à época. Mas voltando aos manchus, o líder deles, o Li, proclamou a fundação de uma nova dinastia chamada Shun no início de 1644 e se autoproclamou imperador, que era uma declaração formal de que ele não era apenas um rebelde, mas um pretendente legítimo ao mandato do céu. Então ele marchou em direção a Pequim com um exército de centenas de milhares de homens. As cidades ao longo do caminho aceitaram a sua autoproclamação ou foram tomadas. A Pequim foi alcançada no dia 23 de abril. A cidade tinha muralhas enormes, tinha defesas e tinha guarnição, mas não tinha moral para resistir. Na madrugada de 24 para 25 de abril, os portões foram abertos, não por combate, mas por rendição voluntária, pelos próprios guardas, que decidiram que não tinha sentido em morrer pela causa perdida de um imperador que não tinha como vencer. A capital não foi conquistada na força, ela foi entregue. O imperador passou aquela noite tentando mobilizar qualquer recurso que restasse, mandou chamar ministros, a maioria não apareceu.
Fez um apelo desesperado à elite da cidade, aos nobres e aos eunucos poderosos, pedindo que doassem parte de sua imensa riqueza para salvar a dinastia. Ninguém respondeu, claro. Infelizmente, o dinheiro para salvar o império existia, mas estava nos lugares errados, nas mãos das pessoas erradas. Na manhã de 25 de abril, com o Li já na cidade, o imperador feriu a filha. Dizem que ele tentou matá-la com uma espada para que ela não fosse capturada, mas ela sobreviveu. Aí ele escreveu uma nota de suicídio, subiu na colina do carvão dentro dos jardins imperiais, onde tinha uma acácia, e se enforcou. O novo imperador, o Li, então, deu ao imperador morto um funeral até respeitoso, porque um rebelde que chega ao poder precisa se comportar pelo menos como um legítimo. Mas o reinado do Li como imperador da China durou 40 dias, mas eu vou chegar lá. Enquanto tudo isso acontecia, em Pequim tinha um general Ming chamado Yu Sangui, guardando a fronteira nordeste com o único exército Ming realmente funcional que ainda existia, exatamente no passo de Shanghai, a porta que separava a China dos Manchus. Do outro lado estava o regente Dorgon, com o exército mais disciplinado e eficaz da região, esperando para ver como as coisas se desenvolveriam. O Yu Sangu tinha uma escolha impossível: se render ao Li, estaria aceitando um usurpador como imperador. Se aliasse aos Manchus, estaria traindo tudo o que deveria defender. Mas defender o que exatamente, se a dinastia já era? Ele não sabia o que fazer, então ele tentou negociar, até que ele chegou a Yu Shangui a notícia de que o Li tinha tomado a sua concubina favorita, Chen, para si. Tinha roubado a amante do coitado do Yu. Um historiador chinês imortalizou isso num poema famoso que diz que o Yu abriu os portões da Grande Muralha por causa de uma mulher de rosto corado e que essa decisão mudou o destino da China. Quanto disso é verdade, quanto é dramatização, a gente não sabe. O fato é que o Yu aliou-se aos Manchus, abriu os portões da Grande Muralha para o regente Dorgon e duas forças combatentes esmagaram o imperador Li na Batalha de Shanhan Pass, em 27 de abril de 1644. O Li fugiu de Pequim e os Manchus, que tinham esperado pacientemente do lado de fora da muralha por décadas, enquanto a China implodia por dentro, encontraram-se na posição extraordinária de herdar um império que eles não tinham destruído, mas que tinha se destruído sozinho. O jovem imperador Qin Shangsu foi proclamado imperador da China em Pequim em 1644. Os Manchus eram talvez 1 a 2% da população total e se tornaram os mestres de um império gigantesco. Não porque venceram então um poder forte, mas porque entraram por uma porta. E a dinastia Qin governou a China pelos próximos 268 anos, até 1912, mais tempo do que a própria Ming. A história é perfeitamente irônica. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, aproveita e se inscreve no canal. E também, se você gostou muito, e eu espero que você tenha gostado muito, se torna membro. Eu vou adorar ver você mais perto de mim. E também você vai me ajudar a continuar com os vídeos extraordinários e complicados e estranhos dessa história maluca. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Steffy Flix às 8 horas da noite.